Você ouve agora no programa Vento Sul, o quadro que conta com a sua colaboração. Ser servo. Olá, sou a Marta Nunes, aqui da Cidade do Fim. Eu venho aqui compartilhar, a dica semanal, E foi encontro micro-regional, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E tem como título, o poder do perdão, E ali foi lido Romanos 14:17, que diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Também 1 João 1:8-9, que diz também assim, 1 João 1:8-9. Se dissermos que não se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, E o ministro da palavra trouxe também uma dica, que é para nós revisar umas 3 vezes, essa mensagem, que foi de muita importância, falando sobre o poder do perdão, E assim foi falado, que porque o problema do perdão é a justiça própria, E foi falado que a gente, não usa a justiça de Deus, para viver, mas sim a justiça humana, E a justiça humana só visa o meu bem, E isso divide o reino, E quando a gente perdoa, a gente está seguindo um conselho de Deus. E que nós não temos assim também, foi falado, que vangloriar, por isso, Isso é assim, Nós temos que abrir o nosso coração para Deus, Trocar os sentimentos de revolta, Os efeitos das trevas, Porque a gente precisa abrir o coração para isso, E se nós não temos a visão da experiência, nós vamos sempre usar a justiça própria, A justiça humana, que é julgar, acusar, falar mal dos outros, E dizer que a pessoa que foi errada conosco, Mas aqui em 1 João 1:9 diz, E foi falado também nessa mensagem, que nós temos que acertar com os irmãos, Porque assim, quando a gente não acerta, ali tem um demônio, que nos influencia a não gostar dos irmãos, Porque nós vamos assim, foi falado e deu um exemplo, Se Deus colocar aquele irmão para morar perto da gente ali no reino, E esses irmãos vão morar com a gente eternamente, lá no céu, porque nós somos uma família, E nós temos que viver bem, nós temos que acertar isso, E o corpo de Cristo aqui precisa funcionar, E o sucesso da obra de Deus de estabelecer o reino é a unidade orgânica, do corpo de Cristo. E o reino de Deus, não é regras, humanas, Foi falado que a igreja está cheia hoje de regras humanas, E também foi falado assim que a gente precisa pedir perdão, de Deus pelas coisas que nós temos feito, querendo agradar a homens e não a Deus, E aqui também, não é só perdoar os outros irmãos, e também receber o perdão e pedir perdão, E Deus também quer nos perdoar pelas coisas erradas, que fazemos aqui contra o reino, E foi falado assim que eu tenho assim que sentir o poder de Deus, me perdoando por ser assim tão carnal aqui, A gente faz as coisas, fala uma coisa, mas não faz, Nas orações fala uma coisa, mas não coloca aquilo em prática, E nós temos que confessar nossos pecados por causa de um coração assim tão natural, A gente não consegue ganhar as almas, E edificá-las. E foi falado assim que a gente tem que ler em 1 João, 1:8-9, E como assim a gente vai expulsar os espíritos da religiosidade, E regras, nos guiando. Nós temos assim que pedir perdão, porque a gente tem que pedir perdão
para expulsar esses demônios, esses espíritos que estão nos guiando. Se nós não pedirmos perdão, ele vai estar conosco. Nós não estamos confessando o nosso pecado, né? E aí a gente vai ver Deus nos curando, né? E a obra vai crescer na cidade. E vamos sentir o poder de Deus, né? O poder desse perdão, né? Então a gente tem que aprender, né? A ser membro do corpo de Cristo, né? Então a gente tem que aprender, né? A ser vaso, né? Para a expressão dele, né? Foi falado também, né, em Mateus 11:29, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Então a gente tem que tirar, né, do nosso coração, né, essa arrogância, essa justiça própria, né? Porque foi falar que tem infestado a igreja. Então a gente tem que pedir perdão para a gente expulsar esses demônios. Porque saber a gente sabe, mas a gente tem que confessar diante dele. Tá bem? Deus abençoe. Ser servo é participar.